e dar os parabéns pela organização deste congresso e queria também cumprimentar os meus colegas de mesa. Eu tinha tinha preparado uma apresentação mais fiel ao artigo que submeti e que julgo que se encontra online, mas para evitar sobreposição, já vi com algumas das palestras dos meus colegas, resolvi fazer aqui uma pequena alteração. Ora bem, o meu tema é o Estado de Direito, Tribunais e Independência Judicial, a luta pela sobrevivência contra o poder político. No meu trabalho eu faço um pouco o levantamento do estado da situação do Estado de Direito na União Europeia, no que diz mais respeito à questão da independência judicial. A verdade é que o respeito pelo Estado de Direito encontra-se em crise um pouco por todo o mundo e a União Europeia não escapa a essa tendência, assistindo-se a uma contestação crescente dos valores em que assenta, portanto, a respeito pela dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, respeito pelos direitos humanos, em particular o respeito das minorias e o Estado de Direito. Ora, a independência judicial é uma das componentes essenciais do Estado de Direito, a par do acesso aos tribunais e o direito fundamental a um processo equitativo, justo e imparcial. Os ataques à independência judicial através da interferência no status dos juízes, portanto, na forma como são nomeados, na aplicação de processos disciplinares, o pôr em causa aquilo que assegura a sua independência e imparcialidade, como a inamovibilidade e a desresponsabilização pelas suas decisões, tem sido constantemente posta em causa nuns Estados mais do que noutros, e põe em evidência o comportamento, designadamente da Polónia, a partir de 2015, embora desde 2023 com as legislativas tenha desacelerado e se tenha tentado alterar essa situação, mas obviamente tudo o que implica alterações legislativas demora muito tempo, portanto não são problemas que se possam resolver de um dia para o outro. E o outro caso paradigmático é o da Hungria, que desde 2010 desde que houve aliás, tem havido sucessivas reformas à Constituição, tem feito um perfeito assalto, chamemos assim, à magistratura judicial. Obviamente que este assalto que é feito e este condicionamento da independência e da liberdade de julgar dos magistrados e também dos procuradores acabam por ser formas de condicionar a decisão judicial e também de evitar que os tribunais se oponham às decisões políticas dos governos instalados, condicionando, em última instância, também a própria democracia. Ou seja, temos uma série de governos populistas e majoratirismo que têm posto em causa, digamos, o funcionamento regular das instituições. Portanto, têm sido vários os ataques ao Estado de Direito, em particular à independência judicial, e para combater estas situações a União Europeia tem-se mobilizado a vários níveis, não só a nível da própria sociedade civil, que tem tentado, através de manifestações, através de organizações não governamentais, etc., tem tentado combater este condicionamento da independência judicial, mas também pelas instituições da União Europeia. Papel predominante tem tido o Tribunal de Justiça da União Europeia, sobretudo em sede de reenvio prejudicial. Os tribunais, quer os tribunais polacos, quer os tribunais húngaros, têm procedido a reenvios para o Tribunal de Justiça, que tem feito os possíveis por fazer valer e impor os princípios do artigo 2º, portanto, os valores fundamentais da União Europeia, e o Parlamento Europeu, através das suas resoluções, que têm estado as mais
instituições a tomar medidas assertivas exatamente para combater este assalto à magistratura, e a Comissão, o Conselho e o Conselho Europeu. Há uma série de medidas que eu desenvolvo no meu trabalho, há uma série de medidas que têm sido utilizadas, mas pelo menos que estão disponíveis no ordenamento jurídico da União, e que a Comissão e o Conselho, quando é caso disso, podem fazer-se valer delas para tentar pressionar os Estados a impedir ou a repor, digamos, o respeito pela independência judicial, entre elas o semestre europeu, o painel de avaliação da justiça na União Europeia, o regulamento relativo às disposições comuns, o mecanismo de condicionalidade de que vai falar a professora Emília Regueira, a seguir, se não me engano, o mecanismo para o Estado de Direito, os diálogos nacionais sobre o Estado de Direito. Estes últimos, com exceção do mecanismo de condicionalidade, acabam por ser soft law, ou seja, acabam por ser medidas de acompanhamento sem grande efeito vinculativo. Importante a ação por incumprimento, não só a ação por incumprimento do 258 do Tribunal sobre o Funcionamento da União Europeia, mas depois também o mecanismo do 260 que permite a aplicação de sanções aos Estados que não cumprem as decisões proferidas em sede de ação por incumprimento. E depois temos também o quadro do Estado de Direito, que, quando não funciona e não resulta, permite a aplicação do artigo 7º do Tratado da União Europeia, e que já vimos hoje de manhã, até com a intervenção da professora Margarida Salema, que é um mecanismo que acaba por não ter grande relevância prática, na medida em que a parte que é determinante, digamos, para condicionar os Estados prevaricadores obriga a decisões por unanimidade, e até há bem pouco tempo Polónia e Hungria andavam de mão dada, e quando havia qualquer coisa contra a Hungria, a Polónia opunha-se e vice-versa. Neste momento o processo o mecanismo já foi acionado contra estes dois Estados. O processo da Polónia foi encerrado devido também à nova direção que tomou o governo desde fins de 2023 e inícios de 2024, e mantém-se ativo em relação à Hungria. A Hungria também tem combatido todas estas situações todas estas tentativas da União Europeia tentar obrigá-la a rever, e só me estou a referir à questão da independência judicial, a adotar medidas que venham contrariar aquilo que foi adotado pós-2010, designadamente a diminuição da idade dos juízes, da idade da reforma de 70 para 62 anos, que fez com que houvesse tribunais que foram completamente substituídos os magistrados que lá estavam, e por aí fora. Tem tentado contrariar estas medidas. Por um lado, tem ignorado os condicionalismos financeiros, embora lhe façam falta, desculpem, porque encontra-se numa situação económica também de alguma fragilidade, e tem aproveitado para fazer ali alguma chantagem relativamente a medidas que exigem a unanimidade e que pronto, tem bloqueado e tem trocado, digamos, a sua concordância com com a libertação de algumas verbas. Queria só deixar 2 ou 3 questões, e isso, no fundo, acaba por ser o principal aqui da minha intervenção.
A verdade é que não sabemos se neste momento a intermediação da União Europeia na resolução destas questões é efetiva, é eficaz. Isto porque a integração diferenciada dos membros da União Europeia à medida dos alargamentos e tendo em consideração as características de cada Estado permitiu efetivamente uma cooperação mais flexível, mas acabou por gerar fragmentação, se não mesmo a desintegração das normas que vinculam os seus membros. Em última instância, não sei se nós estaremos perante a ruptura do princípio da solidariedade, da cooperação leal e também do primado. Depois, só uma outra questão. É verdade que há uma série de ferramentas a que a União Europeia pode lançar mão. A questão que se coloca é que são demasiado lentas e insuficientes. Por fim, uma outra questão que eu deixo em aberto, que é a questão... Estou mesmo a acabar, um minuto. Que é a questão eu falo no meu trabalho, da politização da justiça. Se não será também perigoso a judicialização da política. Efetivamente, é preciso estabelecer um equilíbrio. Cada vez mais é certo que os tribunais têm vindo a alargar o seu campo de atuação. Vemos que temos como exemplo a litigância climática, em que os tribunais tendem a substituir-se à inércia ou à inação dos governos em matéria de lei do clima. A questão que eu deixo em aberto é se o facto de haver independência judicial, isso é suficiente para que exista também um perfeito equilíbrio na separação de poderes. Muito obrigada. Era isso.